não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Não sei se vocês se lembram do artigo que eu publiquei meses atrás, chamado Uma Lição de Durkheim, em que Durkheim dizia que a quantidade de anormalidade que uma sociedade pode aceitar é limitada. Então, quando uma situação anormal se prolonga, ela se torna um novo padrão de normalidade. E a sociedade inteira reajusta, então, o seu foco e os seus esquemas para não perceber mais aquela anormalidade, mas, ao contrário, para julgar tudo a partir deste novo padrão de normalidade. Eu vejo a rapidez com que as pessoas se adaptam a isso é uma coisa impressionante, muito impressionante. Né? Sobretudo quando o contato que você teve com a situação anterior foi breve ou nulo, e você já toda a sua vida transcorre já dentro do novo padrão, então só pessoas que têm um gênio, uma independência intelectual formidável, que conseguem enxergar um pouco além disso. A maioria, inclusive as pessoas mais inteligentes, se adapta a isso, mesmo quando está revoltado, mesmo quando odeia isso. Você odiar uma coisa não adianta quando você acredita que aquela coisa é a realidade, quando você não percebe o coeficiente de ilusão, de sonho, de paranoia, né, que está sendo imposto a você. Às vezes você está vivendo dentro de uma ilusão mórbida mesmo, e você odeia aquilo, mas você acredita que aquilo é a realidade e que tudo que você está pensando, desejando, aspirando é apenas um sonho. Quando na verdade é o contrário. Você está percebendo algo da realidade e a realidade que você percebe se bate contra, vamos dizer, um sonho coletivo, que aliás não é nem tão coletivo assim, é um sonho grupal, é apenas um sonho, a ilusão de um grupo que não vai passar. Se você somar tudo, né, dentro de um país de 180 milhões de habitantes, não passa de algo entre 5 e 10 mil pessoas que são a classe falante, que são os formadores de opinião esquerdista que dominam TV, jornais, escolas, etc, etc. Então, o primeiro elemento da obediência é a crença. Quer dizer, se você acredita que tal coisa é a situação real, você já está, de certo modo, obedecendo. Se você acredita que uma coisa se tornou realidade só porque todo mundo diz que é assim, e se você acredita que esta confluência, né, de discursos concordantes cria uma realidade, então, de certo modo, você já cedeu e já está obedecendo, por mais que você odeie. Mas, então, e aquilo que você acredita ser a realidade tem uma função estruturante dentro da sua personalidade. Quer dizer, você constrói toda a sua personalidade em cima de uma base que você acredita ser a realidade, ainda que você odeie e rejeite essa realidade. Então, às vezes eu vejo que a reforma que as pessoas desejariam fazer em si, para elas poderem se dedicar a atividades intelectuais superiores, às vezes não vai fundo como deveria ir. Tá certo? Quer dizer, o estado de dependência mental em relação a uma situação degradada, ele continua. Né? O que faz que as pessoas estejam sempre deprimidas e, no fim, vejam as coisas pior do que elas estão agora. Né? Atribuam demasiada realidade, demasiada autoridade, demasiada força
algo que às vezes é apenas, vamos dizer, uma espécie de blefe grupal coletivo, né? Por exemplo, isso aconteceu agora até mesmo nessas, vamos dizer, politicamente, a gente vê a expressão política disso nessas últimas eleições, onde as pessoas se sentiram, né, esmagadas pela vitória da Dilma Rousseff, sem levar em conta que, somando os 44% de votos do Serra, mais os 23% de abstenção, mais os 7, 8% de votos brancos e nulos, a mulher foi eleita com 30% dos votos. Né? Você num país onde o voto é obrigatório, então de todas as pessoas adultas são eleitores, total que ela teve 30%. 30% do eleitorado era o que o PT sempre teve ao longo de toda a sua história. Passou a ter mais durante o período Lula. Quer dizer, o Lula foi um upgrade momentâneo, mas esse upgrade já acabou. Então, isso significa o seguinte: você não está numa sociedade petista. Você está numa situação eleitoral dominada aí por esse partido, mas a sociedade brasileira não é petista. Então, quer dizer, o discurso petista ele não reflete uma realidade, ele reflete um blefe, na verdade, um blefe propagandístico apenas. Né? Então, isso quer dizer que, sob este ponto de vista, a situação brasileira não é tão desesperada assim. Mas o fato é que o poder que esse esquema petista desfruta hoje é completamente desproporcional com a estreiteza da sua base eleitoral. Né? O que significa que todos estão vivendo dentro de uma ilusão. Os próprios líderes petistas sabem que isso é uma ilusão, mas eles não querem que ninguém perceba que é uma ilusão. Então, eu vejo por muitas cartas que eu recebo, e-mails, um tom assim de desesperança, de tristeza, né? E, sobretudo, um desencanto com o próprio país. Não é isso? Bom, isso é justificado até certo ponto, desde que você não internalize isso e isso não se torna um elemento da sua personalidade. Agora, o problema com a personalidade é que ela não nasce pronta, ela tem que passar por uma série de mutações evolutivas antes de ela alcançar um patamar onde alguma atividade intelectual seja possível. E isso nos remete de volta ao velho problema das camadas da personalidade, que é uma coisa que eu lecionei 20 anos atrás. Mas que é sempre um instrumento útil para analisar essas situações. E eu vou sugerir que vocês, assim como fizeram um exercício necrológico no começo desse curso, vocês parassem um pouco toda essa linha de estudo que nós estamos seguindo e fizessem uma análise de vocês mesmo à luz da teoria das camadas. Que na verdade não é uma teoria, é apenas vamos dizer, um instrumento descritivo de um fenômeno que assim, qualquer um pode observar. Tá certo? Então, você observando a conduta de qualquer pessoa e a sua própria, você verá que todos os elementos que compõem uma personalidade estão presentes no outro também. Nós temos todos, basicamente, os mesmos instintos, os mesmos impulsos, as mesmas necessidades, os mesmos sentimentos de base. Tá certo? E a diferença entre um ser humano e o outro não está nos elementos psicológicos que o compõem, mas apenas na forma que o conjunto adquire. E essa forma, por sua vez, é mutável com o tempo. Né? Então, embora todos esses elementos estejam ali, e a forma também seja mutável, você pode apreender essa forma a cada momento da vida de uma pessoa pela pergunta seguinte, quer dizer, qual é o objetivo dominante que orienta o conjunto dos esforços dessa pessoa? Ou seja, o que ela está procurando o tempo todo, o que ela está buscando no fundo de todos os vários objetivos e emoções, situações, estados que ela vivencia,
qual é a chave de tudo isso? Né? Bom, se você observar um bebê recém-nascido, você vai ver que o primeiro interesse fundamental que esta criatura tem é a descoberta do seu próprio corpo. Né? Um bebê, né, observa o seu próprio corpo, né, mexe os membros, porque ele está tentando adquirir um domínio de algo que para ele é estranho ainda. Você veja que o interesse que um bebê pode ter, por exemplo, no seu próprio pé, ele pega o pé e fica olhando um tempão. Né? E, outra coisa assim, típica da vida do recém-nascido, ele vive num estado de busca perpétua de autossatisfação. Não é isso? Muito bem, então esse é o primeiro centro de interesse. Esse centro de interesse nunca é abandonado. Todos nós temos um interesse no nosso bem-estar corporal. Tá certo? E temos um interesse no nosso próprio corpo. Ninguém é totalmente indiferente, né, ao seu próprio corpo. Então, mesmo um asceta tem de levar em conta o seu próprio corpo, tá certo? E ele é capaz de distinguir entre as várias sensações que tem e considerar algumas prazerosas e outras extremamente desagradáveis. E inclusive a própria disciplina corporal que o indivíduo se impõe é ainda um esforço de apropriação do corpo. Na medida que você está tentando dominar o seu corpo, você está tentando personalizá-lo. Então, por exemplo, se você vai fazer um jejum prolongado, você está tentando dominar o seu corpo. Hein? Você está provando que ele é seu, ou seja, que você não está à disposição dele, que você não está perdido naquele conjunto, aquele sistema de órgãos e impulsos, mas que existe um centro que domina tudo aquilo. Né? Então, este esforço de dominar o próprio corpo, de personalizá-lo, essa é a primeira coisa que você vai ver um bebê fazendo. Isso que nós chamamos a primeira camada da personalidade. Essa primeira camada está sempre presente, você nunca a perde. Acontece que depois, nos anos, existe uma passagem para outro centro de interesse, onde se desenvolve, onde os instintos corporais começam a se dirigir a vários elementos do mundo exterior. Por exemplo, o garoto gosta de comer umas coisas e não outras. Né? Então ele personaliza a expressão do seu instinto. Por exemplo, todos nós temos um instinto básico de fome, é mais ou menos idêntico, tá certo? Mas nem todas as pessoas querem comer as mesmas coisas. Não é isso? Também você verá que o moleque prefere uns brinquedos e não outros, umas atividades e não outras, tá certo? Então isso significa que ele está tomando posse de um círculo um pouco mais amplo do que o seu próprio corpo. Tá certo? Esta segunda camada, então, nós dizemos que é o círculo dos instintos. Quer dizer, os instintos são coisas que se prolongam para além do corpo. Tá certo? E atender a esses instintos, esses desejos, selecioná-los em primeiro lugar, e atendê-los é um esforço que vai muito além do domínio do próprio corpo. Não é isso? Mesmo porque a maior parte desses instintos já não tem o próprio corpo como alvo, mas tem coisas, pessoas, situações, objetos. Não é isso? Então, nesse período, o indivíduo está formando o círculo dos seus desejos, dos seus impulsos e desejos predominantes. Então, é evidente que ele subiu um patamar. Não é isso? Por exemplo, se você tem a alternativa de você comer várias coisas diferentes, né? Um recém-nascido não tem, ele está tomando apenas leite ou aquelas papinhas, tá certo? E ele não conhece aquelas coisas suficientemente para poder selecioná-las. Né? Você imagina quanto tempo de experiência que o sujeito precisa ter para ele conseguir identificar entre a diferença de uma papinha e outra papinha, saber que de uma ele gosta e de outra ele não gosta. Quer dizer que no começo ele come aqui e gosta, aqui não gosta.
não percebe uma diferença, mas depois ele vai personalizando isso, tá certo? Então esta personalização dos gostos, desejos e preferências, esta é a segunda camada. Esta também permanece o resto da vida. Ou seja, nós estamos o tempo todo, né, selecionando objetos, situações, sensações que nós queremos e não queremos, outras que nós apenas toleramos e assim por diante. Ora, cada uma dessas camadas que nós vamos atravessando, elas permanecem em nós para sempre. Agora, cada uma é integrada na seguinte, ela se torna um aspecto da seguinte, da medida que a seguinte a transcende e abarca, às vezes, imensuravelmente. Vocês imaginem, por exemplo, todo o círculo das atividades que um menino, digamos, de 3 ou 4 anos gosta e desgosta, transcende infinitamente o tamanho e a esfera do seu próprio corpo. Mas o corpo, no começo, era como se fosse o mundo todo para ele, né? Então, dentro desta segunda camada, o corpo permanece lá, tá certo? E o impulso de apropriação do corpo continua lá, só que ele foi automatizado, ele não é mais um objeto de atenção. Ele passa para um segundo plano, enquanto o foco de interesse se desloca para um círculo maior, incluindo aquele como uma sua parte, o instrumento, tá certo? Ou meio. Em seguida, se abre para o indivíduo o círculo das relações sociais, que transcende também infinitamente o círculo dos seus meros gostos e instintos corporais. Então ele vai ter que adquirir novos códigos e novas possibilidades de ação que no anterior eram inconcebíveis para ele. Por exemplo, você vê que um bebê que está, menina que está na segunda camada, ele não faz muita diferença entre pessoas e coisas no que diz respeito, vamos dizer, à sua conduta, ao seu tratamento daquelas coisas, né? Então, a diferença, vamos dizer, entre um objeto dotado de vontade própria, como um ser humano, ou até um gato, tá certo? E um brinquedo inerte, não está muito clara para ele, porque ele os vê apenas como seus objetos de desejo, e não como entidades externas que têm uma existência independente. A terceira camada, então, implica saber que os outros não são eu, que eles são também focos de centros geradores de ação, de decisão, de significação, etc., etc., e que eu não posso submeter todos ao meu desejo. Essa é uma descoberta absolutamente formidável. Quer dizer, quando você descobre que ele não manda no mundo, então, que ele vai ter que se relacionar com todos esses seres e aprender a regra do jogo. Para ele obter o que ele quer, não basta apenas gritar ou fazer força. Vamos dizer, o bebê pequeno, como é que ele impõe sua vontade? Chorando. Logo em seguida, ele aprende a fazer força para obter aquilo que ele deseja. Tá certo? Quando um bebê, por exemplo, está lidando com um brinquedo, o brinquedo não procede do jeito que ele quer, ele quebra o brinquedo. Se ele estiver brincando com o irmãozinho, ele desce a mão no irmãozinho, mas é a mesmíssima coisa. É apenas uma questão de impor a sua força física ao universo externo. Então, isso é a segunda camada. Na terceira, o indivíduo percebe que existe um imenso tecido de relações, de regras, de signos, todo mundo de uma linguagem social. Linguagem que, evidentemente, não é só a linguagem verbal, são todos os códigos possíveis, por exemplo, olhares, gestos, etc., etc. Então já é um mundo enormemente mais complicado do que o do mero trato instintivo, vamos dizer, entre o corpo, vamos dizer, como portador dos desejos e instintos, e o mundo físico em torno. Então,
deste acúmulo de experiências se forma, então, vamos dizer, um quarto círculo que nós podemos dizer que é, vamos dizer, o mundo dos seus sentimentos, por assim dizer, historicamente consolidados. Quer dizer, você já tem uma história aí. Né? Então as coisas passam a ter uma significação temporal para você. E então se abre para você, vamos dizer, o mundo do tempo. Você já tem coisas que são passadas, a distinção entre passado, presente e futuro se torna importante aí. Você é capaz de fazer uma história do seu sucesso e das suas frustrações. E a partir desse sucesso e frustrações você delineia esperanças, objetivos, sonhos. Então é toda uma personalização do mundo emocional. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Aqui é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.